Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então à nossa disciplina de contabilidade intermediária, agora no módulo 2, conforme nós combinamos na última aula, a gente vai falar hoje sobre os princípios de contabilidade. Vamos revisar aquilo que a gente já viu lá no primeiro semestre em termos de princípios e sobre o CPC 00, tá? Então a intenção dessa aula é a gente fazer uma revisão breve, né, bem rápida, sobre os principais princípios e as características qualitativas da informação contábil, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, a gente sabe que a contabilidade é uma ciência social aplicada que se dedica a entender e a analisar o patrimônio, né? Então, o nosso objeto de estudo é o patrimônio. Então, e os princípios contábeis, os princípios da contabilidade, eles têm esse papel de nos ajudar a analisar, a entender, a interpretar o ambiente ao qual a contabilidade está inserida e, principalmente, nos ajudar a reportar, a representar esse patrimônio de maneira adequada, né? Então, basicamente, os princípios, eles têm esse papel, essa finalidade de dar suporte para nós em termos conceituais do que como um guia, né, para nos ajudar a interpretar os eventos econômicos que acontecem nas empresas, pensando sempre em como representar eles de maneira adequada para que a informação tenha utilidade para quem for tomar a decisão, certo? Então, é importante a gente também fazer uma distinção entre a questão das regras e a questão dos princípios, né? Quando a gente fala em princípio, a gente está falando numa questão um pouco mais aberta, né? O princípio, ele tem esse papel norteador e não de ditar, de dizer exatamente o que nós temos que fazer enquanto profissionais da contabilidade. Tá? Então a gente segue o princípio, ele dá um norte, mas não diz exatamente qual é a regra, qual é a técnica, qual é a forma que você tem que dar de tratamento para aquele fato, para aquele evento econômico, certo? Bom, no Brasil a gente tem o histórico da contabilidade é marcado pela forte presença do fisco, né, na gestão das empresas de modo geral. E isso reflete na contabilidade também, porque a gente sempre tinha aquele receio, né, e aquela obrigatoriedade de seguir ao que é ditado pelo fisco, né? Então isso trouxe algumas marcas para a nossa contabilidade, para a forma como a gente conduz os trabalhos hoje, seja nos escritórios de contabilidade que atendem várias empresas, seja em empresas maiores que têm a sua contabilidade interna. A gente sempre teve essa grande influência da questão legal, né, do fisco. Isso também tem uma relação lá com as raízes de que nós seguimos o Código. Bom, dentro desse contexto dos princípios da contabilidade, a gente tem a resolução número 750 de 93, que dita, né, que traz para nós, profissionais da contabilidade no Brasil, quais são os princípios que vão nortear a contabilidade aqui no país. Então, vejam, é uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade que foi emitido lá em 1993. Talvez alguns de vocês nem haviam nascido ainda quando essa resolução foi publicada, foi estabelecida pelo Conselho Federal, né? Então, quais são esses princípios que são estabelecidos pela Resolução 750? O primeiro é o princípio da entidade, o segundo da continuidade, o terceiro da oportunidade, o quarto, registro pelo valor original, o quinto, da atualização monetária, que foi revogado lá em 2010 pela Resolução 1282, o sexto, da competência e o sétimo, da prudência. Vamos falar um pouquinho de cada um deles só para a gente relembrar. Como a gente já falou disso antes, vamos dar uma passada rápida neles. Bom, o princípio da entidade, que é o primeiro, ele é extremamente importante para nós e ele nos norteia, nos traz uma visão muito particular de como a gente deve tratar a empresa e a contabilidade, o patrimônio de uma unidade social, né? Pode ser uma empresa, pode ser
uma ONG, pode ser uma pessoa física, enfim, aquilo que nós estamos fazendo a análise, a avaliação do patrimônio, né? Então, o princípio da entidade, ele traz para nós essa questão de que nós temos que separar, nós temos que tratar de forma autônoma o patrimônio. Então, quando a gente pensa no princípio da entidade, a gente sempre vai levar em consideração essa autonomia. A partir do momento que o empresário ele assume, ele resolve abrir o seu negócio e ele faz um investimento, um aporte de capital naquele negócio, aquele recurso e todos as aplicações oriundas desse recurso, elas passam a ter uma autonomia. Então é como se fosse uma outra pessoa, como se a empresa que foi aberta por aquele empresário, ela passa a ter uma personalidade própria. Então por isso a gente chama de pessoa jurídica, justamente para dar essa visão de que é uma, como se nós temos que ter um tratamento específico com a empresa, como se ela fosse uma outra pessoa, né? Então essa separação que o princípio da entidade traz para nós é de que o patrimônio dos sócios, dos investidores, não se confunde com o patrimônio da empresa, né? Então por isso a gente tem que ter aqueles cuidados que a gente já conversou, né? De não misturar o que é recurso dos donos com o recurso da empresa. Eu não posso ir lá pagar uma conta pessoal com o caixa da empresa, né? Então, o princípio da entidade traz para nós essa visão da autonomia que o patrimônio assume perante os seus sócios, né? Então, a gente passa a ter como duas pessoas, as pessoas físicas, que são quem aporta o capital na empresa, e a pessoa jurídica, que é todo esse investimento, esse capital que foi aportado na firma para gerar recursos, benefícios econômicos para os seus investidores. Então, o princípio da entidade vai trazer para nós essa visão. Tá? É importante vocês nunca esquecerem dele, porque ele é basilar para a contabilidade. Tá? Aí um outro princípio é o da continuidade. Então, o princípio da continuidade, ele traz para nós a visão de que a entidade ela não tem uma data específica, né, uma data certa para acabar, para terminar. Então, a gente sempre elabora as demonstrações financeiras, analisa a situação patrimonial e econômica da empresa, pensando nessa perspectiva de que ela não tem data para acabar, de que ela vai continuar a sua operação no futuro, tá? A gente tem que tomar alguns cuidados, porque é, a não ser que essa empresa ela tenha essa finalidade de para fins escusos, né? Ela foi aberta para lavagem de dinheiro, né? Como se chama os famosos laranjas que a gente conhece. Aí abre para aquele fim escuso e depois ela vai ser encerrada. Mas isso é outra história, é outro caso, não vale a pena a gente entrar. Então, quando a gente fala em fazer a contabilidade de uma empresa, a gente está partindo desse princípio de que a empresa não tem data para terminar, de que ela vai ter continuidade, que a sua operação não vai se encerrar no ano seguinte ou não tem uma data definida para o seu encerramento, certo? Então, cuidem desse princípio também, porque ele é fundamental. O terceiro princípio é o princípio da oportunidade. Então, o princípio da oportunidade traz essa questão de que o processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais eles precisam ser tempestivos, né? E além deles serem tempestivos, eles precisam ser íntegros, né? Então, quando a gente pensa na oportunidade, a gente está falando assim de que não adianta eu gerar uma informação muito requintada, muito íntegra, muito bem elaborada, mas que demorou 2 anos para ser elaborada, né? Então quando eu falo no princípio da oportunidade, eu estou pensando nessa questão de apresentar uma informação que seja íntegra, que seja é, tenha lisura no processo de elaboração e de que ela realmente represente o evento econômico, o fato que a gente está mensurando, mas principalmente que ela seja apresentada a tempo de influenciar a tomada de decisão, né? Então, isso é uma informação oportuna, quando ela permite, ela tem o potencial de influenciar a tomada de decisão, certo? Então, o princípio da oportunidade aborda essa questão.
O princípio do registro pelo valor original também é algo que a gente segue na contabilidade sempre, né? Então, é, a gente, quando faz o reconhecimento de um componente do patrimônio, a gente vai realizar o registro dele pelo valor que foi efetivamente pago no momento da compra, no momento da sua aquisição. Então, quando aquele evento ocorreu, houve um desembolso, ou houve, a gente assumiu um compromisso financeiro, né? Assumiu uma dívida com os fornecedores. Então, a gente vai fazer o registro dessa transação, desse evento econômico, pelo seu valor original, né? Então, basicamente é isso, de que a gente faz o registro de acordo com aquilo que a gente tem de expectativa de recebimento, né, ou de saída de recursos relacionado a dívidas que são assumidas na data da operação, tá? Então, é registrar pelo valor que a gente teve, que vai ter impacto financeiro para a empresa, né? Então, isso também é um princípio da contabilidade. Aí nós temos o princípio da competência, né? Aí aqui no texto a gente tem a visão do regime de competência versus regime de caixa e como que o princípio da competência se entrelaça com os regimes contábeis, né? Então, o princípio da competência ele tem traz para nós o conceito de que as operações, as transações, elas devem ser reconhecidas, devem ser registradas no período que elas ocorreram, né? Então, se eu fiz uma venda e essa mercadoria foi movimentada do meu estoque, eu fiz a entrega para o meu cliente e eu estou recebendo esse dinheiro dele nessa data, eu vou reconhecer na data que eu recebi esse dinheiro de que efetivamente a mercadoria saiu da minha empresa. Agora vamos supor que eu não recebi esse dinheiro. Eu fiz uma venda, essa venda foi a prazo. Eu vou deixar para reconhecer só quando eu receber esse dinheiro do meu cliente ou eu vou reconhecer na data em que a venda foi efetivada? Então, o princípio da competência ele traz para nós essa obrigatoriedade da gente fazer o reconhecimento das transações no momento em que elas ocorreram, independente de ter movimentação de caixa ou não, de ter entrada de saída ou saída de dinheiro naquela data, tá? Então, eu faço o reconhecimento sempre considerando a data em que o fato ocorreu. Então, eu sempre vou ter que pensar que realmente isso passa a ser um direito da empresa ou passa a ser um dever da empresa naquela data, né? Então, eu faço esses reconhecimentos considerando essa questão do fato em si, independente de ter movimentação financeira ou não, tá? Então, o princípio da competência ele traz essa questão de que nós temos que reconhecer os efeitos das transações quando elas de fato ocorreram, né? E o princípio, o regime de competência já vem implícito com a adoção do princípio da competência, né? Então, o regime de competência é isso, é de que eu vou fazer, ele contrapõe o regime de caixa, né? Quando eu falo que eu adoto na contabilidade o regime de competência, eu estou falando de que eu vou reconhecer as receitas, as despesas, de acordo com a data em que elas ocorreram ou as mutações patrimoniais na data em que elas ocorreram, independente de haver movimentação de caixa ou não. E o regime de caixa, que é um regime contábil, é o contrário, né? Então é quando somente eu só reconheço os eventos econômicos, as transações, quando de fato houver movimentação de caixa, tá? Então hoje o que a gente tem como regra, como padrão, é usar o regime de competência, tá? O regime de caixa, como ele tem várias restrições fiscais, a gente nem não é recomendado e o próprio Conselho Federal e as normas internacionais de contabilidade recomendam o uso do regime de competência justamente porque ele traz uma visão patrimonial mais adequada, porque você tem, quando você olha para o balanço patrimonial, que foi elaborado com base no regime de competência, que está respeitando o princípio da competência, a gente tem um panorama daquilo que a empresa realmente tem de patrimônio, aquilo que ela assumiu de dívidas e qual é o valor do seu patrimônio líquido contábil,
né? Então, ao adotar o princípio da competência e o regime de competência, consequentemente, a gente está fazendo, representando o patrimônio de uma forma mais fidedigna, mais real, né? Então, consequentemente, as demonstrações elas se tornam mais úteis para a tomada de decisão, principalmente no longo prazo, tá? O princípio da prudência. O princípio da prudência ele é bastante contraditório, porque ele traz para nós de que nós sempre devemos ter cuidado ao reconhecer os eventos econômicos, eventos financeiros no contexto empresarial. Então, a recomendação do princípio da prudência é que a gente sempre adote o menor valor para os componentes do ativo e o maior valor para os componentes do passivo, pensando sempre em resguardar os envolvidos, os interessados nessas demonstrações financeiras. Então, eu faço essas escolhas sempre que houverem alternativas igualmente válidas. Então, se eu tenho duas opções de avaliar o ativo, eu vou avaliar pelo menor valor, a opção que der o menor valor. E se eu for avaliar um passivo, eu vou avaliar pelo que der o maior valor, se eu tiver duas alternativas igualmente válidas, tá? Então, o princípio da prudência, ele traz esse viés, né, do fisco, dessa visão mais conservadora, né, traz um conservadorismo para as demonstrações financeiras. Então, o que a gente vê nas normas internacionais de contabilidade é que o princípio da prudência ele foi muito criticado porque os contadores tinham que distorcer as demonstrações financeiras para atender ao princípio da prudência, não representando de maneira fidedigna o patrimônio. Tá? Então, o princípio da prudência ele traz essa visão de que nós temos que ser conservadores, comedidos ao fazer o reconhecimento dos elementos patrimoniais. Tá? E aí nós tivemos uma mudança, né? Ali em 2016, nós tivemos a revogação dessa resolução 750 de 93, onde os princípios, essa resolução que trazia os princípios contábeis, os princípios da contabilidade a serem adotadas no Brasil, ela foi revogada. Então, ficou-se aquele suspense, né? E agora a gente não tem mais princípios, os princípios foram extintos, né? Então, a gente, lá em 2016, com a publicação da NBC-TSP Estrutura Conceitual, em outubro de 2016, a gente teve a revogação, né, efetiva dessa resolução. E aí a gente tem, respondendo a essas dúvidas, né, até coloquei aqui, mas então a gente está estudando algo que já não vale mais, que não serve para nada, os princípios acabaram, e agora, né, como que a gente vai fazer para aplicar a contabilidade? Aquilo que a gente tinha como princípio não existe mais, né? Algumas pessoas ficaram se questionando com relação a isso. Mas o que a gente tem como certo? Que os princípios da contabilidade não acabaram. Né? Quando a gente olha para a estrutura conceitual, lá o CPC 00, ou se quiserem olhar a NBC-TSP, estrutura conceitual, que é a mesma coisa, a gente analisando o texto do CPC 00, a gente vê que os princípios não acabaram, eles permanecem lá, né? É o que molda os parágrafos da estrutura conceitual. Tá? Então, eles continuam lá firmes e fortes, só que não está explícito. Então, quando você olha a estrutura conceitual, não está lá explícito. O princípio da competência, né? O registro pelo valor original. A gente não tem isso explicitamente, isso está implícito no texto. Tá? Mas a gente deve continuar adotando sim os princípios. Em alguns casos, o princípio da prudência não vai se aplicar, né? Principalmente quando a gente pensar no valor justo. Tá? Então, a gente, essa queda, né, saiu, a resolução ela foi revogada porque a gente tinha, seguindo a essa tendência, esses conceitos, essa questão da internacionalização da contabilidade brasileira, né, dessa nossa
convergência aos padrões internacionais, a gente passou a ter esse choque entre alguns princípios da contabilidade com as normativas aceitas em nível mundial. Então, essas tensões entre alguns princípios e a interpretação, né, de algumas questões é que trouxeram à tona essa necessidade de revogar a resolução, né? Então, esse choque entre alguns princípios, entre aquilo que é de maior relevância, menor relevância, gerava dúvida nas pessoas. Então, por isso, o Conselho Federal achou melhor extinguir, né, revogar essa resolução e manter apenas a estrutura conceitual, considerando que lá tem todos os elementos que são necessários e suficientes para atender as demandas de norteamento, né, da profissão contábil no Brasil. Tá? Então, nesse contexto, a gente passou a analisar as características da informação contábil de uma forma um pouco mais explícita, né? A estrutura conceitual traz um capítulo específico das características qualitativas, onde vocês vão ver que esses conceitos que eu mencionei há pouco, eles se entrelaçam com essas características, né? Então vamos falar delas. Nós temos aqui, vou diminuir um pouquinho o tamanho, nós temos as características qualitativas, que são as chamadas fundamentais, então nós temos dois grupos lá no CPC 00, né? Características qualitativas fundamentais e características qualitativas de melhoria, tá? Quais são as fundamentais? Relevância e representação fidedigna. Então essas são as duas características que são fundamentais e quando vocês elaboram as demonstrações financeiras, elas precisam estar presentes naquela informação que está sendo gerada, tá? Então, quando que uma informação é relevante? Quando ela é capaz de influenciar a tomada de decisão. E quando que a gente está representando fidedignamente algo? Né? Quando aquela informação, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, ela traz de fato, representa adequadamente aquele fato econômico que a gente está mensurando, que a gente está avaliando. Tá? Então, representar fidedignamente é a gente se aproximar ao máximo possível do valor daquilo que a gente está analisando, que a gente está avaliando na contabilidade. Tá? Então, esses dois princípios, eles são, essas duas características, né, não princípios, são fundamentais, relevância e representação fidedigna. Então, vejam, a gente vinha com os princípios, a resolução dos princípios foi revogada e a gente permanece com as características qualitativas que tem essa perspectiva mais ampla, digamos assim. Todas as informações contábeis que a gente gera com base na estrutura conceitual, elas precisam levar em consideração essas características que são fundamentais, a relevância e a representação fidedigna. Aí nós temos um segundo grupo, que é o grupo de características qualitativas de melhoria. Então veja, as características de melhoria, elas são desejáveis, isso é importante vocês lembrarem, né? A gente já falou um pouco disso também, que elas são desejáveis. Então, quanto mais a gente conseguir maximizar, aumentar essas características de melhoria, é melhor para a empresa, para todos os usuários da contabilidade. Então, quais são essas características de melhoria? A comparabilidade, então a informação ela precisa ser comparável, né? Então, partindo do princípio de que pessoas que são instruídas, que operam no mercado e desejam fazer comparações, essas informações elas são comparáveis com a de outras empresas. Não significa que vai ser igual, né? Mas são comparáveis, que foram elaboradas nas mesmas bases, né? Aí nós temos a verificabilidade, então tem que ser possível que essas informações sejam auditadas, que elas sejam verificadas, checadas, analisadas por pessoas que têm interesse em realizar essa verificação. Tá? Tempestividade, né? É importante que a informação seja tempestiva, então aquela questão lá que a gente falou de que a informação ela precisa ser apresentada a tempo, né? Para quem vai tomar a decisão realmente conseguir usar essa informação para alguma coisa. Então, quanto mais tempestiva ela for, quanto mais rápida ela for gerada, melhor.
e ela precisa ser compreensível. Então, eu não posso usar termos muito técnicos ou que são extremamente complexos, que são confusos e que prejudicam a análise dessa informação que está sendo gerada, né? Então, quanto mais eu tornar essa informação compreensível, inteligível para a maior parte das pessoas, sempre lembrando que os usuários são os acionistas minoritários, aquelas pessoas que fazem investimento nas empresas que estão fora dela e que precisam compreender a realidade econômica daquela empresa, então é desejável que a informação seja compreensível. Até em notas explicativas a gente precisa tomar cuidado com essa questão da compreensibilidade. Mas vejam bem, a gente não pode abrir mão das características que são fundamentais, que é a relevância e representação fidedigna, para maximizar alguma característica que é de melhoria, tá? As características fundamentais eu não abro mão. Então, relevância e representação fidedigna, elas sempre vão estar presentes, elas devem estar presentes. Essas quatro de melhoria, elas são desejáveis. Então, quanto mais eu conseguir aumentá-las em todo o meu trabalho contábil, é desejável, é importante, é interessante, desde que eu não abra mão das que são fundamentais, certo? Então, fazendo um panorama geral, é isso que a gente viu, né, lá no semestre passado, dos princípios fundamentais da contabilidade e agora a questão das características qualitativas que estão muito presentes aí no contexto atual da contabilidade, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido e eu fico à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.